Alguma vez você já fechou a sua Bíblia depois de algum tempo de leitura e ficou frustrado por não se lembrar de absolutamente nada? Já? Ai, quase todo mundo balançando a cabeça, tá? Quase todo mundo confessando aqui, né? Eu também, tá? Alguma vez já aconteceu de você estar lendo um livro e você olha, eu tô na página 15, não lembro de nada do que eu li. Às vezes as pessoas compram um livro aqui, eu indico o livro, e depois de um tempo falo, e aí, como é que tá a leitura do livro? Rapaz, eu cheguei na página cento e pouco, mas voltei do começo porque eu não lembro de absolutamente nada. Sabe, irmãos, eu fui converto ao Senhor um mês antes de completar 15 anos. De 14 para 15 anos, e no mês seguinte era meu aniversário. E todos os anos minha mãe fazia uma festa de aniversário, assim, para a família, para os amigos. E naquela ocasião eu tinha um tio, né? Tenho até hoje, e eles sempre me davam, um casal de tios, sempre me davam presentes legais. Aqueles minigames, né? Tetris na época era tecnologia da época, era o PlayStation da época, eu ganhava aquilo. Uma vez ganhei carrinho de controle remoto com fio, né? Naquela época o controle remoto tinha fio, né? Então é inimaginável controle remoto com fio, mas naquela época era tudo de bom, eu ganhava essas coisas. Ele virava robô, ficava em pé, tal, tal. E depois eu ganhei aqueles hominhos que se arrastavam no chão com a metralhadora, você deve lembrar disso aí. Era, eu só ganhava presente chique desses tios. Aí na minha conversão, quando eu me converti, eu cheguei para esses tio, esse casal de tio, e pedi que eles me dessem um presente que eu queria muito, uma Bíblia. Ia para a igreja, eu não tinha Bíblia, né? Então eu ficava lá no domingo catando a Bíblia de todo mundo para ler bastante, porque eu não tinha Bíblia em casa para ler. O único contato que eu tinha com Bíblia era uma Bíblia desse tamanho que a minha mãe tinha, uma Bíblia católica, e ficava na estante aberta lá, cheia de poeira. Minha mãe não acredita em nada, mas tá lá a Bíblia, não sei porquê. E eu ficava folheando aquilo quando era criança, porque tinha umas fotos assim de Jesus sendo crucificado. Eu gostava muito de ver aquela cena, porque eu assistia na rua, né, naquelas procissão, sei lá, que tem lá, encenação na Páscoa. Eu ficava vendo e via, olha, realmente tá aqui, né? Achava legal, bonito, né? Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E achava que não podia ler a Bíblia católica naquela época, né? Eu ainda estava em processo de aprendizado. Então eu ficava na igreja lendo a Bíblia de todo mundo, né? Pegava a Bíblia da galera, lia um pouco aqui, um pouco, porque eu não tinha a Bíblia em casa. Aí eu não tinha também dinheiro. Aí eu pedi, tio, eu não queria um presente diferente esse ano. Eu quero uma Bíblia. Aí eles me deram essa Bíblia. Eu nunca tinha lido. Mas eu comecei a ler toda aquela Bíblia lá na minha casa, não entendia absolutamente nada. E naquela ocasião, eu estava trabalhando no supermercado Itamaraty na época, e eu tirei férias, né? Um ano lá já, tinha direito a férias. Eu ia vender minhas férias, mas porque eu havia me convertido, eu decidi não vender minhas férias. Decidi tirar as minhas férias para estudar a Bíblia. Eu precisava aprender sobre a Bíblia. Então eu tirei esse um mês de férias com um propósito de estudar a Bíblia. Na época eu ouvia muitas pessoas citando na igreja, como o apóstolo Paulo diz, e Paulo não sei o que, é carta de Paulo. Eu falei, esse Paulo é muito importante, vou estudar sobre ele. Então se ele tem muitas cartas aqui, e se ele é citado constantemente, deve ser um caminho bom para seguir. Falei, vou em 30 dias estudar tudo sobre o apóstolo Paulo. Então todos os dias de manhã subia no telhado de casa, ficava sentadinho lá, abria a Bíblia, começando ali em Atos, ia lendo a Bíblia, lendo. Olha, eu fiquei os 29 dias da minha vida, ali das minhas férias ali, todos os santos dias, subia no telhado, ficava lendo a Bíblia lá. Aí quando eu cheguei no 29º dia, eu subi, comecei a refletir um pouco sobre o que eu havia estudado até então. E eu cheguei à conclusão de que eu não sabia nada. Nada, não sabia nada. O que você aprendeu nesses 29 dias? O grilo cantava, né? Saía nada na minha cabeça. E para piorar, eu ia na igreja, às vezes o pastor estava pregando, e como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, eu falei, eu li isso, como é que eu não vi? E comecei a ficar desesperado. Eu lembro que naquele dia, eu chorei desesperadamente. Desesperadamente, como eu chorei poucas vezes em minha vida. Eu passei umas 2 horas ali naquele telhado chorando de forma desesperada. Acho que a calha d'água assim começou, né? Chorei muito mesmo naquele dia e porque eu não conseguia entender nada. Então, de repente, eu olhei para os céus e falei assim: olha, eu não sei orar. Eu não sei como é que ora, eu não sei usar palavras legais como o pessoal da igreja usa, mas
por favor, me ajude, eu quero entender o texto bíblico, né? E chorei mais um pouquinho e fiquei lá, tal. E depois daquilo, mais pra frente, Deus foi de uma forma trabalhando em minha vida, até tô aqui ensinando vocês hoje. Mas foi desesperador, porque, meu, eu li 29 dias e não consegui aprender absolutamente nada. Talvez esse seja o problema que você tenha hoje. E era o problema que eu tinha naquela época. O problema é que talvez você não saiba ler. Não fique ofendido. Não estou tentando te ofender. Esse era o meu problema. Dois problemas podem acontecer para que você, ao final de uma leitura de qualquer texto, chegue à conclusão de que não aprendeu nada. Duas coisas podem ter acontecido. Primeiro, você não sabe ler. Segundo, você não sabe o que procurar no texto. Se você não souber ler, certamente você não vai saber o que procurar. Mas pode ser que você até saiba ler, mas você não sabe o que procurar. Se você não sabe o que procurar no texto, você não consegue absorver. A ideia é que você leia de forma aquisitiva, ou seja, você tem que aprender a ler extraindo o que o texto quer te realmente mostrar. O escritor, seja de livro, seja da Bíblia, quando ele escreveu com um propósito. E você, se você ler e não alcançar esse propósito, ou seja, você na verdade não leu. O grande problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que nós transitamos de uma cultura, né, nessas últimas décadas, houve uma mudança de uma cultura de leitores para uma cultura de telespectadores. No passado, quando você queria ter alguma informação, noticiário, o que você fazia? Lia o jornal. Você comprava nas bancas o jornal. Você assinava jornal. Eu era da época que a gente assinava jornais. Tá? Então, todo dia o cara jogava o jornal lá na sua casa, 4 horas da manhã, você acordava com aquele barulho, mas estava lá o jornal e você lia. Quando você queria saber das fofocas do dia a dia, você comprava revistas, magazines. Quando você queria, você era criança, jovem, assim, adolescente, você queria alguma coisa para se divertir, você comprava história em quadrinhos, gibi. Então a gente lia. Mas infelizmente nós transitamos de uma sociedade de leitores para uma sociedade de telespectadores. Tudo que você precisa hoje tem onde? No YouTube. O YouTube está lá. Você quer qualquer coisa, você consegue encontrar lá no YouTube. Antigamente, para estudar teologia, para estudar a Bíblia, a teologia, você tinha que ler e ler muito. Hoje você põe o assunto que você quer, tem vídeo no YouTube e está lá um ótimo, excelente pregador te ensinando. Isso não é ruim. O YouTube é uma ótima e excelente ferramenta que você deve usar, mas nós não podemos nos acomodar. A Bíblia, ela é um livro e você precisa aprender a ler. Deus não mandou um vídeo no YouTube para falar com você. Deus mandou um livro. E por isso, mais do que nunca, precisamos retomar essa questão da leitura. Então nós precisamos aprender a ler. Parece até assim antagônico, né? Assim, falar assim, aprender a ler, né? Você está lendo já. É a mesma diferença entre ver e observar. Ler não significa você saber mencionar o que as palavras, não você saber falar cada palavra. Bíblia é um livro. Não é isso que é ler. Ler é você realmente entender as implicações que está por trás dessa frase. A Bíblia é um livro. Então, as implicações por detrás disso é que vai dar vida à sua leitura. Então, se a Bíblia é um livro, se nós precisamos aprender a ler, então nós precisamos aprender a ler melhor e mais rápido. Melhor e mais rápido. Por quê? Se você consegue ler